Voltemos, meus amigos. Vamos lá, vamos continuar o nosso curso. Vamos continuar resolvendo exercícios, vamos continuar falando de teoria, tá certo? É importante demais a teoria e o exercício, tá certo? Lembra que no vídeo anterior nós resolvemos umas questõezinhas, claro, não eram questões de concurso, mas eram questões que vão facilitar muito na hora da resolução de uma eventual questão de prova, tá certo? Então, nós trabalhamos também nos vídeos anteriores a questão do conjunto dos números naturais, tá certo? Percebemos algumas características, enumeramos algumas características desse conjunto. Agora eu vou apresentar para você o novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, tá certo? Então eu os convido a partir de agora, tá? Você aí, para a gente trabalhar mais um conjunto bem mais abrangente, tá certo? Um conjunto bem maior, com características mais, digamos assim, mais sofisticadas, para que a gente possa estudar, é importante. Então vamos ao próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Acompanha comigo no quadro, vamos lá. Olha, você tem o seguinte, conjunto dos números inteiros, representação do conjunto dos números inteiros. Sem maiores detalhes, representamos pela letra Z. Tá legal? Veja o seguinte, observe. Quando eu falo de conjunto dos inteiros, eu estou me referindo a todos os números negativos, tá legal? E estou me referindo a todos os números positivos, tá certo? Ok? Então, por exemplo, ó, se eu fosse trabalhar aqui com você alguns detalhes, veja bem aqui no tópico auxiliar, veja bem. Conjunto dos números inteiros, vamos para cá. Conjunto dos números inteiros, nós representamos pela letra Z, tá bom? Quem é que faz parte do conjunto dos inteiros? Tá? Professor, essa chave ficou ridícula, professor. Que chave ridícula. Concordo com você, meu caro aluno, vamos lá. Ridícula essa chave. A outra não ficou tão diferente não, mas tudo bem, vai continuar assim. Ó, você tem aqui o menos infinito, tá certo? Você tem, por exemplo, o menos 3, menos 2, menos 1. Você tem o zero, que é o elemento neutro, tá? Você tem 1, você tem um 2, você tem um 3 e você tem até o mais infinito. Tá legal? Veja que o conjunto dos inteiros, ele contempla todos os números negativos, tá legal? Ele contempla todos os números negativos, o zero, que é o elemento neutro, o elemento sem paridade, e os números positivos, negativos e positivos. Nós observamos que nos vídeos anteriores, o conjunto dos números naturais não trabalhavam os números negativos, só os números positivos. Ok? Então agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma subdivisão de Z. Vamos estudar junto uma subdivisão de Z, para você entender bem direitinho. Subdivisão de Z, tá bom? Então vamos lá, acompanhe junto comigo. Subdivisão de Z. Bom, o primeiro subconjunto que eu mostro para você, vou até chamar de A, é exatamente esse conjunto aqui, é o conjunto dos inteiros, apresentando um asterisco. Professor, pergunto, qual é a necessidade desse asterisco? A necessidade de ter esse asterisco, meus amigos, é justamente de você excluir o elemento zero, tá? O asterisco aí colocado, ele exclui o elemento zero. Então, de repente, se você está enumerando os elementos desse conjunto, você não pode mais utilizar o zero, tá? Então, eu vou pular o zero. Eu vou do menos 1, eu vou para quem? Adivinha? Eu vou para o 1, depois eu vou para o 2, depois eu vou para o 3, e assim vai até o mais infinito, tá? Então, tá aí. Esse é o conjunto dos inteiros estritamente inteiros, tá certo? Ou seja, são todos os números, somente excluindo quem?
somente excluindo zero, tá bom? Então tenha cuidado com esse subconjunto, isso cai demais em provas de concursos. Um outro subconjunto que eu apresento aos meus amigos, meus caros alunos, estimados alunos, seria exatamente o conjunto B, ora, Z asterisco, e agora uma novidade, tem esse mais aqui. O que é que significa, professor? São duas notações diferentes, concordo. Esse asterisco é justamente para você excluir o elemento zero. E esse mais é porque eu estou trabalhando apenas, lembre-se, apenas com os números positivos. Então, desse conjunto aqui, eu só vou usar agora os números positivos, ou seja, o número 1, o número 2, o número 3, e assim vai até o mais infinito. Tá legal? Da mesma forma, eu vou ter aqui o conjunto Z com o asterisco, só que agora utilizando a simbologia negativa lá embaixo. Ou seja, eu posso nesse conjunto colocar todos os números negativos, mas eu não posso utilizar o zero. Quando você tem um negativo aqui, você exclui totalmente a possibilidade de ter algum número positivo no conjunto. Aqui já está dizendo, eu só quero os inteiros que sejam negativos, mas eu não quero zero. Então, como é que fica? Vai ficar menos infinito, tá certo? Aí você tem menos 3, você tem menos 2, você tem menos 1. Parou no menos 1. Parou no menos 1. Tá certo? Parou no menos 1. Tá? Você não pode usar o zero. Um outro subconjunto que é bem interessante para nós seria apenas o Z com um sinal positivo. Veja que agora eu não trago mais o asterisco. Tá bom? Bom, então quando eu não trago mais o asterisco, significa dizer, portanto, meu caro aluno, que você já pode incluir o elemento zero. Você já pode usar o elemento zero. Então fica 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, até o mais infinito. De forma análoga, digamos assim, da mesma forma que você tem o Z+, você também pode usufruir aqui no caso do Z-. Professor, quem é o Z-? São todos os inteiros, tá certo? Só que eu não posso utilizar os positivos, tem que ser apenas os negativos. E detalhe, como não tem o asterisco, eu posso incluir o zero. Então você tem menos infinito, tá? Você tem menos 3, você tem menos 2, você tem menos 1 e você tem o zero. Tá legal? Então esses são os subconjuntos de Z. Ok? São os subconjuntos de Z. Não esqueça disso não, isso é fundamental, tá? Eu vou agora mostrar para vocês nesse conjunto, tá? Que esse conjunto ele é um conjunto muito relativo. Por que que ele é um conjunto relativo, professor? Por quê? Porque ele aceita a ideia do termo sucessor e a ideia do termo antecessor. Imagine aqui a nossa reta numérica. Você tem aqui o 0, tá? Você tem aqui o número 1, você tem aqui o número 2, você tem aqui o 3, digamos, tá? Aqui você tem o menos 1, aqui você tem o menos 2 e continua. Se eu perguntasse para você assim, quem é o antecessor do número 2? Aí você vai dizer, bom, o antecessor do número 2 é o número 1, tá certo? Por que que o antecessor do 2 é o número 1? Porque é aquele que vem exatamente antes do número 2. Daí a palavra, daí o termo. Vamos analisar? Daí o termo. Qual é o termo? O termo é antecessor. Antecessor está relacionado diretamente
ao fato daquele que vem antes. Antecessor antes. Tá? E o nosso sucessor, tá certo? O nosso sucessor é aquele que vai estar posicionado depois, tá certo? Digamos assim, depois. Tá certo? Então, antecessor antes, sucessor depois. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui o número 2. Eu quero saber quem é o antecessor do 2. Quem é o antecessor do 2? Aí eu faço assim, ó. 2 menos 1. Ou seja, o antecessor do 2 é o número 1. Veja aqui na reta. Eu faço assim, ó. 2 menos 1. Tá certo? Para eu obter o antecessor. Tudo bem? Como é que eu faço para obter o sucessor? Aí eu pego 2 e faço, ó. Ou seja, 2 mais 1. Ou seja, 2 mais 1 vai me dar o nosso sucessor. Tá bom? Então, o sucessor, tá? O sucessor do 2 seria 2 mais 1. Ou seja, 2 mais 1. É por isso que o conjunto dos números inteiros ele é um conjunto chamado de relativo, tá? Então, vamos lá. Para você fixar bem a ideia. Em geral, tá certo? Em geral, façamos assim. Só um minuto, me dê um minuto. Vamos colocar assim, generalizando. Pronto, vamos lá. Generalizando. Se eu tenho, generalizando, se eu tenho um número x, eu quero saber quem é o antecessor desse x. O antecessor desse x é exatamente x menos 1. Tá? Se eu quero saber quem é o sucessor desse x, se eu quero saber quem é o sucessor, eu faço x menos 1. Tá legal? Então, de um modo geral, gostaria muito que você não esquecesse da ideia de quem? Da ideia do termo antecessor, tá? Isto é cobrado em prova, ok? Do antecessor e sucessor. Não esqueça não, tá? Antecessor e sucessor. Tá bom? Então, esse era o nosso objetivo agora. Bom, passando um pouco mais à frente, nós não podemos esquecer de trabalhar esse novo detalhe aqui, ó. Bom, vamos agora saber o que é o oposto, tá? Vamos saber o que é o oposto, ou também chamado de simétrico. Oposto ou simétrico. Tá legal? Vamos saber o que é o oposto ou simétrico. Imagine aqui a reta. Imagine a nossa reta. Então, você tem aqui o elemento 0, o elemento neutro. Você tem aqui o número 1 e você tem à direita do 1 o número 2. Não esqueça que os números eles crescem da esquerda para a direita, tá? O número 2 ele é maior do que o número 1 porque o 2 está à direita do 1, tudo bem? Se você vier para cá para a escala negativa, acontece da mesma forma, tá? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu posso fazer as seguintes comparações. Primeiro, eu posso dizer assim, que o menos 1, ele é maior do que quem? Do que o menos 2. Por quê, professor? Porque o menos 1
ele está à direita, o menos 1 está à direita de menos 2. Tá? Ok? Então, o menos 1, ele é maior do que o menos 2. Tá certo? Bom, eu posso dizer assim, que o 2, ele é menor do que o 3. Por que que o menos 2 é menor? Por que que o 2 é menor do que o 3? Porque o 2, ele está à esquerda, porque o 2 está à esquerda de 3. Tá legal? Ok? Então, só alguns detalhes aí para você não esquecer. Outra coisa, a nossa ideia agora é falar de oposto. Por exemplo, eu tenho aqui o número 2. Eu quero saber, professor, quem é o oposto do 2. O oposto do 2 é o número que está, tá certo? Do outro lado do zero, de modo que ele esteja a uma mesma distância. Vamos ver se você entendeu. Do 0 até o 1, do 0 até o 1, o que é que eu tenho do 0 até o 1? Eu tenho uma unidade, correto? Do 1 até o 2, eu tenho mais uma unidade. Se eu quero saber quem é o oposto do 2, eu vou ter que analisar qual é o número que está a 2 unidades em relação ao 0. E esse elemento aqui é exatamente o menos 2. Então, gente, ó, detalhe. Como é que eu digo? O oposto, tá? O oposto de 2 é menos 2. Tá bom? Eu quero saber quem é o oposto do menos 3. Ora, professor, não é só o número dos positivos que tem oposto, não? Não. Quem é o oposto do menos 3? Observe. O menos 3, ele está a quantas casas do zero? Ele está a 3 casas do zero. Conte comigo. 1, 2, 3. Cheguei no zero. Então, o oposto do menos 3 tem que ser um número que esteja a 3 casas do zero. Quem é esse número? Observe aqui que o oposto do menos 3 é o 3. Por quê? Porque o 3 está a 3 casas do zero. Então vamos escrever, vamos lá para a gente não esquecer. O oposto, tá? O oposto de menos 3 é 3. Tá bom? A grosso modo, se você tem um número positivo, o oposto dele é só trocar o sinal. Ele fica negativo. Se você tem um número negativo, o oposto dele é só trocar o sinal. Tá certo? Então você tem aqui, ó, o oposto do menos 3. O oposto do menos 3 é exatamente o 3. O oposto, tá? Do 2 é exatamente o menos 2. Ok? Então fica aí o alerta para você. Não esqueça de trabalhar isso aí de jeito nenhum. Ok? Tá certo? Passando um pouquinho mais à frente com os meus amigos, nós temos que agora trabalhar a questão das operações com conjuntos inteiros, né? Nós temos que trabalhar as operações. Operações com os inteiros. Primeiro é a aditiva, né? Primeiro, então vamos fazer assim, adição, tá? Vamos fazer assim, adição barra subtração. Vamos fazer as duas coisas de uma vez só, tá legal? Adição barra subtração. Professor, eu vou entender a adição e a subtração? Com certeza, tá bom? Então vamos imaginar aqui o caso A, por exemplo. Você tem mais 2, que eu vou somar com mais 4. São sinais iguais. Toda vida que forem sinais iguais, repete o sinal e soma.
Então você tem mais 6 ou simplesmente 6. Caso B, se você tiver menos 2 com menos 4, sinais iguais, repete o sinal e soma 4 mais 2, 6. Se você tiver menos 2 com mais 4, opa, são sinais diferentes. Sinais diferentes, o que é que a gente faz? Você subtrai os números, 4 menos 2. 4 menos 2, que dá 2, e repete o sinal do maior. O maior quem é? O maior é 4. É o 4. Então o resultado vai ser positivo, tá? Ou então, se você tiver assim, mais 2 menos 4. Mais 2 menos 4 são sinais diferentes. Subtrai os números, 4 subtraindo com 2 dá 2, e perceba que o 4 é o maior dos dois valores. Como ele é o maior dos dois valores e é negativo, então o resultado disso aqui vai ser o quê? Menos 2, tá bom? Isso aí é para adição e subtração. Se for multiplicação e divisão, vamos lá. Se for multiplicação, tá certo? Multiplicação, tá? Barra divisão. Multiplicação barra divisão. Como é que funciona? Multiplicação barra divisão. Então vamos devagar. Caso A. Mais 2 vezes mais 4. Mais 2 vezes mais 4. Toda vida na multiplicação que for sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Dá mais 8, tá bom? Se você tiver caso B você tem menos 2 vezes menos 4. Menos 2 vezes menos 4 também vai gerar o resultado mais 8, tá? Por quê, professor? Porque são sinais iguais. Mas os dois não são negativos? Tudo bem, não tem problema nenhum. Os dois podem ser negativos, sem problema. Sinais iguais, sempre positivo. Agora, se eu tiver assim, mais 2 vezes menos 4, não vá confundir com a soma, isso aqui dá quanto? Menos 8. Se eu tiver mais 4 vezes menos 2, isso aqui da mesma forma vai dar menos 8. E aí não tem mais aquela história de um número positivo, negativo, não tem isso não, tá bom? Não é como acontece na soma, ok? Então, só resumindo, tá certo? Aqui na adição e na subtração, sinais, tá? Sinais iguais. Qual é o procedimento? Sinais iguais, você repete, certo? Repete o sinal, e soma. Repete o sinal e soma, tá? Isso se for sinais iguais. Se for sinais diferentes, se for sinais diferentes, o que é que você tem que fazer? Você tem que subtrair os números, sinais diferentes, você subtrai os números, tá? Você subtrai os números, tá? Você subtrai os números e dá o sinal do maior. Você subtrai os números e dá, tá? O sinal do maior. Não esqueça disso não, tá bom? Subtrai os números e dá o sinal do maior. Ok? Se for na divisão e na multiplicação, professor, como é que acontece?
Tem bizuzinho para a gente não esquecer? Tem. Se for na multiplicação e na divisão, sinais iguais. Sinais iguais vai dar sempre positivo. Sinais diferentes. Sinais diferentes, tá? Sinais diferentes vai dar sempre, adivinha, negativo, tá bom? Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então vamos voltar para o nosso esquema. Então você tem aí todas as relações, veja, tá certo? Como é que funciona, como foi que ficou discriminado o conjunto dos inteiros. Aqui eu aceito os positivos, aceito os negativos, aceito o zero, só não aceito o número fracionário, tá? Se você me disser assim, professor, 1 sobre 2 está aí? Não. 1 sobre 2 não pode fazer parte desse intervalo, tá bom? Desse conjunto. Falamos de números opostos, bem direitinho para você, tá bom? Essas são as representações dos inteiros, tá? Os inteiros não nulos, comentamos aqui com você, tá? Os inteiros não negativos também foi comentado com você aqui. E os inteiros não positivos também foi comentado com você, tá certo? Se você passar à frente, o que é que você vai ter? Algumas propriedades dos números inteiros. Primeiro, não esqueça, todo número natural é um número inteiro, tá? O conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, tá? A soma e a diferença entre dois inteiros resulta em um outro número inteiro. Essa propriedade é muito conhecida, ela é chamada de fechamento. Fechamento, tá? A multiplicação e o produto entre dois números inteiros é um número inteiro, exatamente. A soma e a diferença e a multiplicação, tá? Cuidado porque eu só falo das 3 operações, ó. Eu não estou falando de divisão, lembre-se disso. Passando um pouquinho mais à frente, tá certo? Você tem todas as representações, o Z asterisco, que eu acabei de comentar com você, num detalhe auxiliar. Os inteiros não positivos, eu também comentei com você, tá aqui eles, tá? Ok? Já foi comentado bem direitinho com você, ok? Passando um pouquinho mais à frente, olha só, os inteiros não negativos, como eu já havia comentado com você, naquela separaçãozinha lá. Os inteiros não negativos e não nulos. Isso aqui eu também já comentei com você, tá certo? Seriam os inteiros não negativos, são os inteiros positivos, tá? E não nulos, ou seja, olha a presença do asterisco, onde ele exclui totalmente a existência do elemento zero. Ok? Passando um pouquinho mais à frente, aqui eu estou sendo um pouco mais breve, porque você agora, tá certo? Já tem o total domínio do que faz parte do conjunto dos inteiros e do que não faz parte do conjunto dos inteiros. Professor, eu tenho uma pergunta, eu posso incluir as frações nesse conjunto dos inteiros, professor? Claro que não. Eu posso incluir o número decimal, professor, no conjunto dessas frações, no conjunto dos inteiros? Um número decimal, por exemplo, 0,25, posso? Claro que não pode. Tá certo? Ok? Tudo bem. Professor, eu posso incluir uma dízima periódica, professor, no conjunto dos inteiros? Não, pode não. Tá certo? Como o nome está dizendo, conjunto dos números inteiros. Ele só aceita os números inteiros. Tá legal? Os números inteiros. Ok? Então, eu espero ter ajudado mais uma vez. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar exatamente o próximo conjunto, que é um conjunto bem interessante também, que é o conjunto dos números racionais. Até lá, um abraço grande e até a próxima. Valeu!